Boa noite. 4 de outubro de 2024, sexta-feira. Veja agora os destaques desta edição. Empresa Azul Linhas Aéreas reinicia operações no Acre após 8 anos ausente. Comunidades escolares de todo o estado se preparam para a Conferência Estadual do Meio Ambiente. Lei seca. Empresários do segmento de bares e restaurantes reclamam da medida adotada pela Justiça Eleitoral. Famílias acolhedoras. Acre está sem nenhuma família habilitada para amparar crianças que estão à disposição da Justiça. Começa agora o Gazeta em Manchete. A empresa Azul Linhas Aéreas retoma operações com voos regulares para o estado do Acre. O voo da Azul Linhas Aéreas chegou às 10h30 da manhã no aeroporto de Rio Branco. A partir de agora, a empresa vai manter 2 voos diários de Rio Branco a Belo Horizonte, com escala em Porto Velho, Rondônia. Um trajeto que as empresas aéreas que operam no Acre não vinham oferecendo, prejudicando as pessoas que fazem tratamento de saúde na capital rondoniense. O governador Gladson Cameli e políticos do estado vieram nesse voo inaugural e fizeram uma grande solenidade para anunciar mais esse serviço. Nós teremos 2 voos diários, né? Um que vem de manhã, que ele parte de Confins direto para Rio Branco e depois faz Porto Velho, Confins, e outro que ele faz o inverso, que vem à noite, que ele faz Confins, Porto Velho, Rio Branco, Confins. Nessa sexta-feira, a Azul já começou a operar e as pessoas já podem comprar as passagens pelas empresas que atuam nas vendas ou pelo próprio site da Azul Linhas Aéreas. O governador disse que tem criado uma política para atrair as empresas do setor para que possam oferecer mais voos para o estado. Outras 2 empresas operam no Acre, mas os voos são limitados. O governo ele vai fazer tudo aquilo que cabe a ele, a facilitar tanto para que empresas como a Azul retornem para o Acre e outras que queiram vir para cá, porque a infraestrutura toda pronta, os incentivos que forem necessários, como nós já estamos dando. Quando eu assumi o governo, o ICMS do querosene era em torno de 26. Nós abaixamos para 3 porque não pode zerar. Então, isso é uma primeira sinalização. Apesar de toda a festa do governo para a chegada de mais voos, ainda existe um problema que precisa ser resolvido para que o acreano possa viajar tranquilamente para fora do estado. É o preço da passagem aérea. Um voo da Azul, por exemplo, só de ida para Brasília, hoje não sai por menos de R$ 2.600. O senador Alan Rick disse que as empresas vão receber incentivos na compra do querosene de avião. Isso vai fazer com que baixem os preços das passagens, já que o custo vai reduzir. Esta matéria de nossa autoria que traz realmente hoje um novo horizonte para a aviação no nosso estado. Agora nós temos, a partir do ano que vem, um subsídio através do Fundo Nacional da Aviação Civil, FENAC, para reduzir o custo do querosene de aviação. Essa matéria foi aprovada agora, emenda minha na Lei Nacional do Turismo, nossa nova legislação do turismo, nova Lei Geral do Turismo, e com isso nós vamos facilitar também para as empresas locais, as que fazem os voos regionais, né? Mais de 250 pessoas atuarão como observadoras nacionais nas eleições de domingo. 5 entidades irão atestar a transparência e a segurança do processo eleitoral brasileiro. 5 entidades foram credenciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para atuarem como observadoras aptas a realizar missão de observação eleitoral nacional nas eleições municipais de 2024. Juntas, essas instituições mobilizarão 259 pessoas observadoras durante as eleições em 23 estados, além do Distrito Federal. Apenas Amapá, Piauí e Tocantins não receberão observadores nacionais. O grupo é formado pela Associação Nacional de Defensoras e dos Defensores Públicos, pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, pela Organização Transparência Eleitoral Brasil, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. As entidades credenciadas foram oficializadas por meio de portarias
assinadas pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Cada missão de observação eleitoral deverá manter a estrita imparcialidade político-partidária no exercício das funções e atividades que poderão ser desempenhadas até a diplomação dos eleitos. Os membros estarão identificados por uma credencial fornecida pela Justiça Eleitoral, que garantirá os acessos e as informações necessárias, com exceção daquelas que são consideradas sigilosas. O procedimento de acompanhar e avaliar as eleições envolvendo observadores nacionais e internacionais tem como objetivo contribuir para aperfeiçoar o processo eleitoral brasileiro. A política de proteção às crianças que estão à disposição da Justiça está sem um aliado poderoso aqui no Acre, a família acolhedora. Atualmente, nenhuma família está habilitada. Não são poucas as situações onde a Justiça determina que os filhos precisam ser afastados de forma temporária dos pais. Os motivos mais comuns envolvem algum tipo de abuso, como maus tratos, abandono ou negligência. O que muita gente não sabe é que existem algumas situações em que a criança não está para adoção, ou seja, não existe a necessidade dela ficar aqui no educandário. E justamente por isso que algumas crianças e até mesmo adolescentes necessitam de um lar temporário. Criado em 2015, o Serviço de Acolhimento Familiar já prestou assistência a 38 crianças e adolescentes. Esse atendimento é solicitado pelo Tribunal de Justiça, mas o desafio mesmo é conseguir que mais famílias façam adesão ao programa. Nós temos hoje 5 famílias acolhedoras. O alvo é ter 30 famílias acolhedoras para a gente atender toda essa demanda de Rio Branco, né, de crianças que sofreram negligência doméstica, né, e precisamos assim aumentar o nosso quadro de famílias acolhedoras. Para se tornar uma família acolhedora é preciso atender a alguns requisitos: ser casado ou convivente em união estável, com estabilidade familiar. Porém, solteiros, viúvos ou divorciados, independente do sexo, também podem ser aceitos. Não pode estar inscrito no cadastro de adoção das varas da infância e da juventude do estado do Acre. É preciso ter disponibilidade de tempo para participar do processo de sensibilização e acompanhamento proposto pelo serviço. É preciso ter boas condições de saúde física e psíquica, não ter antecedentes criminais. É necessário também que todos os membros da família concordem com a inscrição no serviço e com as obrigações previstas: ser maior de 21 anos, residir em Rio Branco e não ser membro da família extensa da criança a ser acolhida. E para melhor assistir as futuras famílias acolhedoras, uma rede de assistência também é prestada a elas antes de ser iniciado o convívio com a criança. Eu abordo muitas questões comportamentais da criança, né? Porque às vezes a criança ela sempre vem de situações de negligência. Então a família ela pode não estar capacitada, nunca ter tido esse tipo de experiência, né? Com crianças que chegam com comportamentos inadequados, resistentes, né? Então assim, a nossa equipe ela dá todo esse suporte e prepara a família para acolher essa criança. O período que essas crianças costumam permanecer junto às famílias acolhedoras costuma variar de 4 a 6 meses. E para cada criança assistida, a família recebe um auxílio financeiro. As famílias que acolhem em sua residência, criança ou adolescente em vulnerabilidade social, elas recebem uma ajuda ou um auxílio financeiro de um salário mínimo para poder cuidar dessa criança com mais eficácia, né, ou desse adolescente. Passado o período de acolhimento, as crianças retornam para as famílias de origem, mas os serviços prestados e os acompanhamentos feitos pela equipe ainda continuam durante um determinado período. A gente não apenas acompanha enquanto ela está no serviço de família acolhedora, mas também desde o momento que ela retorna à sua família de origem, a gente faz visitas, a gente acompanha os pais e também faz o acompanhamento da criança para que esse serviço ele seja ofertado de maneira geral, né, como um todo, né, de maneira integral, tanto a criança quanto a sua família. A gente tem um slogan muito interessante na família acolhedora, que é amor sem posse. Você vai dar o amor a essa criança que ela precisa naquele período em que ela estiver na sua casa ou na sua residência. Mas sabendo que você não pode ter uma atitude de posse,
porque ela faz parte de um outro núcleo familiar. E na medida ou no tempo correto, ela vai ter que voltar para o seu núcleo familiar, que a gente chama família de origem. Importante, não é? Esse trabalho da família acolhedora. Agora, você viu que eu me equivoquei, né? Ao anunciar a reportagem, eu disse que não havia nenhuma família acolhedora habilitada. Na verdade, pelo que foi informado na reportagem, há 5 famílias. Mas é um número muito tímido. A Justiça precisa que haja o envolvimento de mais famílias acolhedoras para poder amparar crianças que estão vulneráveis. Não é para adotar, e as crianças podem não estar no processo de adoção. São crianças que estão à disposição da Justiça por outros motivos. Correto? Importante essa informação repassada pelo Sidney e pela Débora Ribeiro. E ainda hoje, comunidades escolares de todo o Acre se preparam para a Conferência Estadual de Meio Ambiente. Voltamos após o intervalo. As escolas públicas do Acre se preparam para a Conferência Estadual de Meio Ambiente. Os diretores de escolas foram convidados para conhecer as regras de como vai funcionar a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Primeiro será feita a Conferência Estadual, onde as escolas apresentam projetos que estão ligados às mudanças climáticas, que é o tema desse ano. Os melhores trabalhos do Estado serão apresentados na Conferência Nacional. A Fernanda Rodrigues é consultora do MEC e veio explicar aos diretores a importância da participação dos estudantes. O programa é direcionado aos alunos do ensino fundamental, que são crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. Apostando nos jovens, quem sabe podemos ter no futuro um país mais consciente das boas práticas do meio ambiente. Como é que essa realidade influencia a minha vida, influencia a minha escola? E como é que eu posso fazer alternativas junto com os meus professores e colegas, né, que são os estudantes, para superar esse grande desafio que a gente está vivendo hoje? Porque a questão climática, né, a crise socioambiental que a gente está vivendo não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, nós precisamos, de fato, ter ações para superar essas crises. E a educação, em muitas cidades, em muitas comunidades, a escola é um referencial. As escolas que vão participar podem criar projetos em forma de teatro, revista ou até alguns projetos que ajudem as pessoas a enfrentar a crise climática. No Acre, por exemplo, os ribeirinhos, indígenas e seringueiros são os que mais sofrem com as secas extremas e as cheias dos rios. Em qualquer um desses 2 casos, ele perde o roçado, o peixe e a subsistência. Por isso, o primeiro trabalho dos diretores de escola é levar para a sala de aula os problemas das mudanças climáticas. Depois, ajudar os estudantes a buscar práticas para que se resolva esse problema. A conferência, ela quer, né, que cada criança, né, nessa faixa etária de 11 a 14 anos, ela já cresça, né, como um indivíduo que vai se preocupar tanto com a questão ambiental quanto com aquelas pessoas que são atingidas, né, por essas mudanças e esses eventos extremos que vêm acontecendo no mundo, né. Um grande incêndio ocorrido em área de vegetação causa prejuízos e deixa uma pessoa gravemente ferida aqui em Rio Branco. Nessas imagens que você está vendo aí do Clériston Amorim, esse fogo alcançou 2 ramais. Para você ter uma ideia, esse ramal aqui é o do Benfica, mas esse incêndio alcançou o ramal da Pissarreira, lá para dentro, e causou inclusive acidentes com vítimas. Um homem ficou com parte do corpo dele totalmente queimado, porque acabou sendo lambado literalmente pelo sol, pelo fogo, um redemoinho no ramal do Canil, mas a gente ainda vai falar disso. O que eu quero mostrar é que o pessoal aqui da escola e os moradores disseram: Rose, o fogo começou depois que um poste caiu. A gente veio procurar esse poste e tá aqui, olha. O poste que caiu foi esse aqui. O motivo do poste ter caído, eu não faço a menor ideia.
Eu só sei que esse poste caiu. E no momento em que esse poste caiu, os fios ficaram lambando para tudo quanto foi lado e com faíscas, fogo, a gente sabe que sai fogo, literalmente. Esse fogo, olha, tudo começou aqui. Esse fogo começou aqui, tanto no pé do poste, quanto aqui, olha, a gente consegue ver que o fio ele veio queimando até chegar aqui. Só que se espalhou, as faíscas se espalharam aqui por essa região e, gente, destruiu tudo. Houve um redemoinho. No meio daquele fogaréu todo, daquela fumaça toda, veio uma ventania muito grande. Houve um redemoinho, esse homem foi jogado no chão com a sua motocicleta. Olha essas imagens aí, o grau de queimaduras no corpo desse homem, que acabou tendo que ser socorrido e foi encaminhado para o pronto-socorro. Graças a Deus, apesar dos 2 braços completamente queimados, o Tigrão está estável, está sendo atendido, já foi socorrido, está sendo atendido no pronto-socorro, está internado lá. Olha, já é noite, mas nós conseguimos chegar aqui. Nós estamos no ramal Nossa Senhora de Nazaré, que é uma área privada, mas tem um ramal, casa de um lado, casa do outro. Gente, desse lado aqui, olha, tudo destruído. Segundo informações da dona Zuleide, tudo isso aqui eram árvores frutíferas. Ela tem uma banquinha na feira, então ela tira goma, faz farinha, tira macaxeira e tudo isso aqui, olha, do outro lado, a mesma situação. Tudo isso foi destruído. Agora vamos entrar aqui, porque eu vim atrás de uma casa que me disseram que tinha sido destruída, totalmente destruída. Olha aqui, gente, meu Jesus, olha aqui o cupuaçu, Cléristo. Olha aqui, gente. Agora, desse lado aqui, meu Deus, se eu fosse procurar a casa, eu não ia achar a casa queimada, porque eu ia procurar pelo menos uma madeira. Quando me falaram, Rose, destruiu tudo, que só ficou o piso. Não mentiram de jeito nenhum. Gente, olha o estado. Ainda bem que a gente tem uma luz muito potente na nossa câmera. Olha o estado que ficou. Virou cinza a casa da mãe da dona Zuleide. Olha aqui. E olha ali o negocinho da casa de fazer farinha ali, ó. Para quem não sabe, isso aí é casa de farinha. Olha, gente, destruído. Um pouco mais lá na frente, Clésto mostra, ainda tem brasa, ainda tem labareda, porque os troncos grandes, isso foi ontem, na quarta-feira. Eu estou aqui na quinta, já de noite. Isso vai ser exibido na sexta-feira. Eu vou conversar com a dona Zuleide, acabou de atender o telefone aqui. Olha, gente, a única coisa que sobrou foi esse pedaço aqui de pau aqui, ó. Tudo destruído, gente. Destruiu tudo, tudo. Lá mais na frente, olha. Dona Zuleide, conte pra mim como é que foi esse desespero ontem. No momento em que viram o fogo chegando, Assim, nós demos fé, eu mais meu marido, nós não podemos sentir um cheirinho de fumaça que nós já saímos correndo. Sim. Aí eu senti o cheirinho de fumaça, aí eu digo, vai lá na frente de bicicleta, ele foi. Quando ele chegou, isso é fogo. A gente saiu correndo para dentro do roçado, né? Apagando, e chama o bombeiro. Na hora que o bombeiro veio chegar, já estava tudo invadido, já não tinha como. Agora a gente vive daqui, a gente planta, tem maior trabalho. Agora eu vou lhe mostrar como é que está o roçado de roça, como é que está as bananas, como é que está tudo. Acabou tudo. Nós não temos uma macaxeira para comer. Gente, um prejuízo. Dona Zuleide, a senhora consegue contabilizar o seu prejuízo aqui, dona Zuleide? Porque a senhora disse que a senhora vai para a feira, né? Levar essas coisas, a senhora vende na feira. A senhora consegue contabilizar aqui o seu prejuízo? Não consigo não. Olha aí a roça como é que tá. Consigo não, mãe, eu não consigo. Ó, mais roça para ali, o canavial para ali, a mandioca ali, que isso aqui tudo é mandioca. Aqui a gente trabalha muito, Rose. Isso aqui tudo é mandioca, tudo queimado, minha amiga. Bora mais para lá para você ver. Aqui, olha, gente, ela não consegue mensurar. Aí, que situação, hein? Bom, a gente vai continuar falando sobre consequências de queimadas. O Centro de Triagem do IBAMA, que acolhe animais vítimas das queimadas, está precisando de doações de materiais para ajudar na recuperação da saúde dos animais. Alguns chegam bastante debilitados. As imagens são tristes e fortes. Elas mostram a situação de vários animais que viviam em áreas atingidas pelas queimadas.
mas o destino deles é bastante comprometedor. Sem ter como escapar, ou eles morrem ou sobrevivem com graves ferimentos causados pelo fogo. E o fogo chegando aqui, ó. Ali, ó. Encontramos aqui, ó. Saindo do fogo. Em Rio Branco, é para esse espaço que os sobreviventes costumam ser levados. Aqui funciona o CETAS do IBAMA, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Tem animais que chegam com queimaduras, tem filhotes que chegam órfãos, como essa preguicinha aqui. Tem animais que chegam, não tem queimaduras nas patas, na face, mas inalaram muita fumaça. Animais que chegam famintos porque não encontram presas para se alimentar, porque as áreas estão todas queimadas, né? Então são várias situações. Quando esses animais são resgatados com vida, eles passam a ter um acompanhamento intenso, como essa paca de rabo aqui. Ela foi resgatada numa queimada com as duas patas completamente queimadas. Mas a situação fica ainda mais delicada quando se trata de filhote, porque eles sentem muito a ausência da mãe. A alternativa encontrada, então, foi utilizar bichinhos de pelúcia. Repara, essa preguiça aqui passa o dia todo agarrado com esse bichinho. O problema é que não existem bichinhos de pelúcia suficientes para fazer o revezamento. A gente passa o dia todinho, né, cuidando, alimentando, trocando os panos das caixas. Os bichos de pelúcia são trocados mais de uma vez por dia para ter sempre um ambiente limpo, sequinho, né, adequado para o filhote poder crescer saudável. Para conseguir manter a boa estrutura desse acolhimento, o CETAS idealizou uma campanha de arrecadação. Eles precisam, além de ursinhos de pelúcia, lençóis, toalhas, mamadeiras, jornais e tapetes higiênicos. As doações podem ser feitas no próprio CETAS, que fica ao lado do Parque Chico Mendes, na sede do IBAMA, em Rio Branco, nas unidades técnicas do IBAMA de Brasileia e de Cruzeiro do Sul, na coordenação do curso de Medicina Veterinária da UFAC e na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Hoje, o centro está com mais de 20 filhotes órfãos, além dos animais adultos que estão feridos e também necessitam de cuidado. E por mais que a equipe se esforce, nem todos conseguem sobreviver. Essa jiboia, esse tatu e essa mucura, por exemplo, foram resgatados, mas não resistiram aos ferimentos. E por mais que este ano o número de animais encaminhados ao CETAS seja menor que o do ano passado, isso não significa que a fauna acriana esteja sofrendo menos com as queimadas. Em anos anteriores recebemos mais animais, mas isso não quer dizer que está queimando menos. Na verdade, o fogo está vindo com uma intensidade, uma rapidez tão grande que muitas vezes as brigadas de incêndio, o bombeiro não consegue resgatar os animais com vida. Quando chega na área, o bicho já veio a óbito. E ainda nesta edição, lei seca, empresários do segmento de bares e restaurantes consideram a lei um retrocesso e prejudica as empresas. Voltamos em instantes. No estado do Acre, haverá lei seca nesta eleição. Cabe à justiça de cada estado definir se adota ou não essa legislação. A medida desagrada empresários do segmento de bares e restaurantes. Com a finalidade de garantir a ordem e a segurança dos eleitores, o Acre ainda é um dos estados brasileiros que adotam a lei seca no dia das votações. A medida preventiva geralmente começa a valer na véspera do pleito. Com a restrição, ficam proibidos o consumo, o fornecimento, a comercialização, a distribuição e a venda de bebidas alcoólicas. E o descumprimento pode ser interpretado como crime de desobediência. Assim como ocorre em todo ano de eleição, cabe ao juiz de cada zona eleitoral decidir se irá adotar ou não a lei seca. E é dele também a determinação do horário que tem início essa proibição de bebida alcoólica e também do término. A restrição fica válida para bares, restaurantes, lanchonetes, supermercado, mercearia e outros estabelecimentos similares. A questão é que a medida já não é mais aplicada em muitos estados brasileiros. E é com base nessa referência que a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, por meio da presidência, questiona a eficácia da medida.
Existem outras metodologias que podem ser aplicadas a fim de controlar a pacificação desses ambientes. E, lógico, não impactar negativamente nossos espaços de convivência, que é o caso dos bares e restaurantes na nossa cidade. A gente entende que essa decisão ela impacta, inclusive, na geração de emprego e também no recolhimento dos nossos impostos, que é reflexo do faturamento do nosso setor. A associação defende que a lei não seja mais adotada. Já os juízes eleitorais entendem que a medida é sim importante. A ideia, então, é que até as próximas eleições possa ocorrer um diálogo entre todos os envolvidos. A gente solicita que nos próximos anos, ao tomar essa decisão, convide a nossa associação e escute os nossos empreendedores que vivem dos seus bares e restaurantes, dos seus estabelecimentos, para que juntos possamos tomar uma decisão colaborativa, a fim de atender tanto os anseios da Justiça Eleitoral, como também o nosso setor. Abílio Bento representa a Abracre, que é a Associação de Bares, Restaurantes e Conveniências do Acre. Ele explica que, com a lei seca no dia das eleições, o setor contabiliza prejuízos comprometedores. Abílio pontua ainda que, dentro do comércio de bebidas, apenas os supermercados não são muito prejudicados. Quem ganha, na verdade, nesse exato momento, são só os supermercados. E nós, representantes da ABRAC, nós defendemos o coletivo, ou seja, que ganhe distribuidora, que ganhe a sociedade no modo geral. Eu estou falando a questão de recurso, a questão de vendas. Então, a única coisa que a gente gostaria de propor para o Judiciário, 2026, que a gente comece a tomar exemplo, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, e a gente comece a fazer a liberação devagarinho, porque, na verdade, é um experimento para que a gente possa sentir como vai se comportar a sociedade do estado do Acre, especialmente Rio Branco, para esse fato. Os empresários do setor também não estão nada satisfeitos. Eles entendem que a medida que não gera resultado esperado e ainda causa danos ao segmento é tomada sem nenhum tipo de informação concreta. Eu tenho certeza que o TRE não tem estudos que garantam que a proibição nesse horário ela é devida pelo dano que causa à saúde, à segurança. Não existe. Eu sei que não existe esse estudo. E, pelo contrário, o impacto financeiro para quem empreende é muito grande. Haja visto que a maioria dos estados não decreta lei seca. E os poucos estados que decretam, alguns passam essa atribuição para a Secretaria de Segurança, que em locais pontuais há uma certa restrição. O restante não. Olha, essa lei a gente precisa dar uma repensada de fato, né? A eficácia dela. Não é um lugar... Tudo bem que nós somos deseducados mesmo, né? Falta-nos educação, inclusive para votar. Mas será que a lei seca, ela é por meio dela que nós vamos nos educar? A gente precisa repensar isso aí, ver se o custo-benefício vale a pena. Vamos teimando. Polícia Militar apresenta um plano de segurança para o domingo, no dia das eleições. Exatamente isso. Domingo já acontecem as eleições municipais. Como a gente até mencionou já em outras reportagens, a Polícia Militar, como todos os anos, já há muitos dias se planeja estrategicamente em relação à segurança. Um efetivo de 1.400 policiais será utilizado em todo o estado do Acre. Estou ao lado aqui do Coronel Luciano Dias, comandante da Polícia Militar. Coronel, é um período complicado porque vocês precisam de toda uma logística, por isso que é necessário uma reunião de alinhamento. Com certeza, né? Um esforço muito grande feito pela instituição, né? Tem mesmo em questão de férias, de dispensa, que são às vezes suspensas, para que a gente possa dar conta desse grande evento, que é a democracia, essa grande festa, né, do país inteiro, que são as eleições a cada 2 anos. Nós já fazemos esse planejamento prevendo esse esforço extra. Então, são 1.400 homens distribuídos em todos os 22 municípios, mais
locais de votação, né, e muitas viaturas, motocicletas, todo mundo empenhado para que dê certo essa grande festa da democracia brasileira. Coronel, a gente sabe que existem muitas coisas que se transformam em crimes, como por exemplo a campanha eleitoral nesse período que não pode nada acontecer. E os policiais militares estarão preparados para ficar atentos a qualquer coisa que pode se caracterizar a conhecida boca de ouro. Com certeza, né? Foi feito um trabalho preventivo, né, pelo nosso Tribunal Regional Eleitoral e também governo do Estado, né, de campanhas, né, informativas. Acredito que a população está consciente do que é crime, o que não pode fazer, e nós vamos estar acompanhando e orientando as pessoas, contribuindo também com as demais forças policiais para que prevenir os crimes e também reprimir aqueles que porventura ainda insistem em cometer delitos. Ou seja, desde as primeiras horas da manhã todo o efetivo é reforçado, principalmente nos locais de votação. Com certeza, nós já temos efetivo empenhado desde o primeiro dia de outubro, né? E no dia 6, estaremos com força total, né, desde 4 horas da manhã, né, distribuído em todos os pontos de votação com apoio dos outros órgãos policiais. E a Polícia Federal intensifica os trabalhos para garantir a segurança do processo eleitoral de 2024, lá no Vale do Juruá. Com 36 agentes atuando nas cidades da região do Juruá, a Polícia Federal já recebe denúncias de diversos crimes eleitorais. De acordo com o delegado Fabrício Santos, a principal irregularidade até o momento é a compra de votos. 36 policiais estão sendo todos destacados desde semana passada para atividade. Por exemplo, Marechal Taumaturgo já, uma equipe da Polícia Federal, da Araucá, Feijó, e nas cidades aqui ao redor de Cruzeiro do Sul, tais como Rodrigues Alves, Manso Lima e Guajará, há uma equipe da Polícia Federal em todas essas cidades. Claro que Cruzeiro do Sul está concentrado no maior número de policiais, em razão do tamanho da cidade, e por ser a nossa base operacional. Um dos principais casos aconteceu no município de Guajará, Amazonas, onde a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão relacionados à compra de votos. Houve uma representação da Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas e ela foi autorizada, razão pela qual ontem nós cumprimos 2 mandados de busca e apreensão no período da tarde, e agora vai ser feita uma análise de todos os documentos que foram apreendidos para se dar continuidade à investigação. Além da compra de votos, o delegado alerta para outras infrações que podem ocorrer no dia da votação, como a distribuição irregular de santinhos e o transporte ilegal de eleitores. Por exemplo, no dia da eleição, é muito comum haver a compra de votos, é muito comum também ocorrer aglomeração de pessoas distribuindo santinhos, que também é proibido no dia da eleição. É muito comum também haver o transporte irregular de eleitores, e neste ponto, a Justiça Eleitoral já cadastrou vários veículos que estão permitidos fazer o transporte de eleitores. Há também transportes públicos sem ônibus para o eleitor, então não há necessidade, neste dia, aceitar ou pegar carona para fazer a votação, porque há meios e serviços já próprios para esse transporte. A empresa Energisa apresenta um sistema diferenciado de trabalho para garantir normalidade das eleições. Exatamente. Para manter o pleno funcionamento durante essas eleições, a Energisa também está se movimentando e realizando aí algumas ações para garantir a disponibilização da energia de forma que tudo corra como planejado. Aqui ao meu lado está o Lucas Modesto, ele que é supervisor da Energisa. Lucas, quais são essas ações que a Energisa já vem providenciando para que a energia seja garantida nesse dia 6 de outubro, garantindo aí as eleições? A gente garantiu um plano bem robusto, né, em vista dessas eleições, visando manutenções preventivas. A gente está com equipes, né, elencadas e a plenos postos, justamente para poder alcançar, quando ocorrer alguma ocorrência, né, a gente está pronto aí para poder atender os nossos clientes durante esse período de eleição. Lucas, e
Porventura, se acontecer uma eventualidade, algum imprevisto, quais são os imprevistos mais comuns que podem acontecer relacionados a essa questão da energia? Se acontecer algum imprevisto, a equipe da Energisa vai estar alocada no TRE inicialmente para conseguir receber as informações e automaticamente direcionar, fazer o acionamento devido do COI, né, para alcançar o mais rápido possível para o saneamento, né, da interrupção que ocorrer. Mediante o período que a gente está vivendo, vendavais podem estar ocorrendo, chuvas intensas também podem estar mediante a climatização, mas a gente está com esse plano justamente robusto para poder alcançar aí tudo que for necessário para melhorar, assim, garantir, né, a estabilidade da qualidade da energia fornecida. Essa questão do tempo tem alguma influência também? De repente tem uma previsão aí que não seja muito favorável? Quando o plano foi criado, ele justamente visa a estabilidade da qualidade da energia com base no tempo. Para a gente ter um pouco mais de garantia, é necessário a gente chegar cada vez mais próximo do evento. Contudo, com a previsão, a gente acredita que não vai ter nenhum tipo de transtorno, mas caso tiver, a gente está com a garantia aí de que a gente vai restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível. E se porventura aconteceu alguma coisa, a pessoa está lá na votação, precisa entrar em contato com a Energisa, qual o meio de comunicação? Nós temos alguns canais de atendimento, seja pelo aplicativo, seja pelo próprio call center também, que o colaborador pode entrar em contato, mas nós também, mediante a estarmos no TRE, receberemos a informação também dos pontos focais que vão estar ocorrendo a eleição e a gente consegue, nesse sentido, direcionar aí para um atendimento mais rápido. E veja logo após o intervalo, Polícia Militar prende 5 criminosos armados na BR-364. Voltamos já. A Polícia Militar realizou a prisão de 5 pessoas em flagrante na noite desta quinta-feira. 5 suspeitos armados estavam em um carro. É isso mesmo, na noite de quinta-feira, por volta das 10 horas, os policiais militares do 2º Batalhão, eles estavam em patrulhamento quando foram acionados via rádio para realizarem uma abordagem a homens que estavam em um Fiat Palio. Acontece, logicamente, que a população, quando viu esses homens e achou ali uma atitude um pouco estranha, uma atitude suspeita, acionou a Polícia Militar. Logo em seguida, do todo o trâmite da ligação ter sido realizado, a equipe que coordena as guarnições da rua, então repassou essa ocorrência, essa averiguação, para que os policiais que na rua estavam pudessem ali fazer essa abordagem. Para ser mais exato, essa abordagem aconteceu na altura da BR-364, em frente ao Correntão. Aquela região ali do Correntão, para ficar bem fácil para você se localizar. Existem as rotatórias ali, e foi exatamente nesse ponto onde houve uma abordagem. A primeira informação é que esses homens estariam armados. Os policiais rapidamente chegaram e aí eles se depararam com material que, olha, quem vai explicar é o Tenente Coronel Felipe Russo, comandante do 2º Batalhão, comandante que a gente sempre fala, a intuição da população ajudou e muito. O que foi encontrado dentro desse carro e com esses homens? Luan, exatamente, a população, né, participando aí ativamente, trazendo informações, e a guarnição do nosso grupamento tático estava na BR-364, ali nas proximidades, via Chico Mendes, fazendo patrulhamento para evitar roubos, né, em via pública, nas paradas de ônibus, e aí tomou conhecimento, né, dessa denúncia e conseguiu fazer a abordagem, como você bem falou, em frente ao posto Correntão. Uma abordagem de alto risco, uma abordagem, né, feita ali com a energia necessária. E com esses indivíduos, Luan, foram localizados, foram encontradas ali 3 armas de fogo, sendo 2 pistolas de uso restrito das forças policiais, uma G2C .40 e uma CZ 9mm, uma pistola da República Tcheca, então, e 2 armas de alto poder de fogo e um revólver calibre 38. Ainda 66 munições de 9mm, 45 munições de 38 e 20 munições de calibre .40. Esses indivíduos, após eles serem abordados, eles disseram espontaneamente que são de uma facção e estavam indo cometer um crime, né? Cometer ali, vamos dizer assim, um ataque. Iam fazer um ataque contra uma outra facção que está ali no bairro Cabreúva, Carandá,
digo melhor, Carandá, ali na região da Baixada da Sobral, eles iriam executar indivíduos dessa outra facção para tomar território. Então, uma ação importantíssima da Polícia Militar que evitou confrontos, evitou crimes e provavelmente, né, a morte de indivíduos e até pessoas da comunidade. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o clima. As chuvas tão esperadas começaram a trazer alívio lá para a região do Vale do Juruá também. Choveu hoje aqui na capital, mas também tem chovido lá no Vale do Juruá. E isso elevou o nível dos rios. Em Marechal Thaumaturgo, por exemplo, o rio Juruá subiu cerca de 2 metros. Depois de meses de seca severa que castigou a região do Juruá, as chuvas começaram a cair. O tenente Rosenildo Pires, comandante em exercício do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, falou dos efeitos das chuvas recentes que já elevaram o nível dos rios. Nos últimos dias houve uma elevação do nível dos rios, né? Onde o rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, subiu 74 centímetros. No município de Porto Walter subiu 86 centímetros e no município de Marechal Thaumaturgo houve uma elevação aí de 1,80 m, quase 2 metros, né? Consequentemente, as embarcações ali de 20 e 30 toneladas já começaram a trafegar normal até pelo menos o município de Porto Walter, né? A elevação dos rios não só facilita o transporte de mercadorias e pessoas, como também traz uma boa notícia para o combate às queimadas que estavam em alta durante a estiagem. Até o final de domingo, né, dia 6, temos uma previsão aí nos dados meteorológicos de que uma previsão de 25 a 50 milímetros de chuva, né? Consequentemente, isso vai ter uma redução forte aí na questão do índice das queimadas, né? Que cada dia, graças a Deus, vem reduzindo. Temos aí uma baixa já nos atendimentos de mais de 60%, né? E com a chegada das chuvas, consequentemente, esses índices tendem a baixar e a situação tende a voltar à normalidade. Apesar do retorno das chuvas, o Corpo de Bombeiros mantém o alerta, pois o período de estiagem ainda não acabou. A proibição das queimadas continua em vigor até dezembro. Os decretos continuam com sua validade, né? O período de estiagem ainda não acabou, embora esses dados venham reduzindo, né? Então a gente mantém o alerta, mantém as equipes atuando em todos os municípios, né? Para que caso venha ainda entrar esse tipo de ocorrência, a gente possa estar ali dando a resposta imediata. Vamos aproveitar então e a previsão do tempo para este sábado aqui no Acre. As condições de chuva aumentaram em todo o sul da Amazônia com a intensificação do fluxo de umidade na região. No Acre, o sábado será de tempo abafado em todas as regiões. No Vale do Juruá, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas entre o período da tarde e o período da noite. Na capital e demais regiões do estado, o dia será de sol entre nuvens, com o tempo variando de parcialmente nublado a nublado e com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite. Existe possibilidade de temporais em todo o estado. Essa previsão para sábado é a mesma para domingo praticamente. Muda pouca coisa. Então, nós eleitores que vamos exercer o direito do voto, precisamos nos preparar porque possivelmente haverá chuva em todas as regiões. Vamos a algumas temperaturas em algumas cidades, em alguns municípios. Em Capixaba, temperatura máxima de 37 graus Celsius e a mínima de 24. Tanto no Jordão quanto em Porto Walter, 34 graus Celsius de temperatura máxima, 23 de mínima. E em Santa Rosa do Purus, 36 graus Celsius de temperatura máxima, 24 de mínima. E ainda hoje, em parceria com a Energisa, Grupo TRZ Crew realiza a 8ª edição do projeto Grafite e Arte nas Quebradas. Detalhes em instantes. Em parceria com a Energisa, Grupo TRZ Crew
realiza a 8ª edição do projeto Grafite e Arte nas Quebradas. O projeto permite acesso à arte e cultura para periferias acreanas, com apresentações culturais gratuitas, atividades de assistência para a comunidade e uma oficina aberta ao público, com foco em grafite, poesia marginal e comunicação alternativa. O projeto conta também com o patrocínio da Energisa, parceira do grupo em diversos projetos desde 2020. Eles têm um movimento social muito forte, então a gente também tem esse desejo, essa função social, a gente se uniu a eles para esse projeto. Já fizemos alguns projetos com ele e agora a gente vai fazer essa questão da Escola do Grafite. Isso, nós que fazemos parte aí do hip hop, né? Os 4 elementos, grafite, DJ, break e a música. Então a gente leva o 5º elemento através desse projeto, que é o conhecimento. Então desde 2017, quando a gente aprovou o primeiro edital aí municipal do projeto, a gente vem desenvolvendo esse projeto em vários locais, várias comunidades de Rio Branco e também fora do estado, levando aí o conhecimento através da arte do grafite, da poesia, da comunicação alternativa. Então é isso que a gente gosta de fazer e tem levado aí por muito tempo. O projeto ensina desde o surgimento do grafite aos conceitos básicos dos desenhos e manuseios dos instrumentos. De acordo com o fundador, há sempre uma grande procura, normalmente o dobro das vagas disponíveis para o projeto, que abrange todas as idades. As inscrições vão até o dia 15 de outubro pelo WhatsApp 68992141243. O resultado dos selecionados será divulgado no dia 18 de outubro, com o início das atividades do projeto a partir do dia 25. O projeto não só oferece a oportunidade de aprendizado e expressão, mas também uma forma de rentabilidade para a comunidade. A gente vive, né? A gente vive do grafite, da produção cultural, então a gente mostra como é que foi essa caminhada para todo mundo se inspirar aí e poder ter mais uma alternativa aí de estar ganhando sua vida, né? Seja na fotografia, seja no grafite, no desenho, na publicidade, então tem vários caminhos que eles podem percorrer aí dentro do hip hop. A gente vai oferecer as 2 subestações que a gente tem hoje em Rio Branco, 2 maiores subestações, que é a Floresta, e que fica ali perto do shopping, e a Tangará, que também está ali próximo, que são muros brancos, são telas para a criatividade deles. Eles vão dar o treinamento, né, vão ensinar a arte do grafite e aproveitar para pintar informações no muro, coisas de segurança. A gente sempre tem falado muito com a comunidade, né, o uso racional da energia, o uso seguro da energia, e o grafite é uma forma da gente também chegar na sociedade, que esse é o nosso objetivo. Bom, e assim nós encerramos esta edição. Lembramos que a TV Gazeta participa, junto com você, do dia das eleições. No domingo teremos cobertura especial. Entraremos ao vivo com os nossos repórteres de todos os cantos da capital e também de algumas cidades do interior, a partir das 7 horas da manhã e seguimos até as 9 horas da manhã. Ao longo da programação teremos flashes com as informações mais importantes do dia. E depois do encerramento da votação, que acontece às 3 horas da tarde, nós voltamos com participação dos nossos repórteres acompanhando a apuração. A você uma boa noite, boa votação e até segunda-feira.